A aula de hoje vai ter por título fotossíntese. Na verdade, é uma aula de revisão do que tínhamos visto em sala, da nossa última aula em sala. Dadas as circunstâncias, estamos fazendo essas videoaulas para que vocês não percam conteúdo durante esse período que estaremos não presencial, certo? O objetivo da aula de hoje, que a gente espera que vocês alcancem, o que eu espero de vocês ao assistir esse vídeo e também os exercícios que eu vou propor, para essa que é uma revisão, é lembrar, citar os aspectos gerais da fotossíntese, onde ela acontece, qual organela envolvida, e entender também a fotossíntese como um ciclo celular altamente complexo. Não é uma coisa simples, certo? Então, vamos relembrar o que vimos. Na nossa primeira aula presencial, nós nos apresentamos, nos conhecemos e fomos ao laboratório e fizemos uma prática sobre lavagem de mãos, super importante para os dias atuais. Lembrar como se deve lavar as mãos, lembrando que não é só aquela lavadinha, que tem todos os cuidados necessários, certo? A segunda aula nossa em sala foi sobre a teoria celular. Vimos que há 3 principais pilares da teoria celular, que são eles, que todo ser vivo é formado de célula, a célula é a menor unidade funcional e estrutural do corpo, ou seja, ela que dá função e estrutura, e um ser vivo uma célula só surge de outra célula pré-existente, certo? Uma célula não surge do nada. São os 3 pilares. E vimos os tipos de células também, que temos 2 grandes grupos. O primeiro deles são as procariotas, que são essas aqui. Estão vendo? As procariotas são as bactérias, células pequenininhas, normalmente seres unicelulares. E temos os eucariotos, e aí dividimos 2 grandes grupos. As eucariotas vegetais, que vão formar os vegetais, que vão ter aqui a parede celular, bonitinha, e os cloroplastos. E também os eucariotos animais, que é o nosso caso, que não vai ter essa parede celular, tá vendo? A gente não tem a parede, só tem uma membrana. E não temos cloroplasto, que nós temos várias organelas, assim como a vegetal, mas não tem os cloroplastos. Então, a principal diferença entre esses 2 tipos celulares, nas procariotas nós vamos ter uma célula mais simples, sem organelas celulares dentro, o material genético não está envolvido por um núcleo, diferente das eucariotas, que nós temos uma membrana nuclear, bonitinha aqui, onde está o DNA. Aqui também na animal a mesma coisa, membrana nuclear com DNA e várias organelas. Estão vendo? Várias organelas que não vamos ter nas procariotas, beleza? Na nossa terceira aula, nós falamos sobre metabolismo celular e começamos a falar sobre fotossíntese. Deixa eu apagar isso aqui. Já passamos aqui, deixa eu apagar. Metabolismo celular e fotossíntese. Vimos que a nossa molécula de energia é o ATP, adenosina trifosfato, certo? É nela que nós armazenamos a energia para poder fazer todas as nossas atividades. Vimos que temos 2 tipos de reação, temos uma reação de síntese, que são as reações anabólicas, e temos reações de degradação, que são as catabólicas, de quebra. E começamos a falar sobre fotossíntese, que vai acontecer justamente na célula vegetal, aqui na célula vegetal, especificamente nessa organela aqui, que é quem? O famoso cloroplasto, certo? Então, na nossa terceira aula, nós começamos a falar sobre ele e também na quarta aula presencial nós entramos nas reações químicas da fotossíntese. Então vamos relembrar essa aula de hoje, esse vídeo de agora, é para a gente recordar o que é a fotossíntese, porque a gente vai precisar entender muito claro esse processo para a gente entender os demais processos. Relembrando então, onde vai acontecer fotossíntese? Quem faz fotossíntese são os seres que têm células eucariotas vegetais e que têm um cloroplasto, no caso, as plantas.
Onde ela vai acontecer? Nas partes verdes da planta, porque tem aquele pigmento, ó, a clorofila, lembra? Então, é a clorofila que vai ser capaz de captar a luz solar para fazer a fotossíntese. Quando nós olhamos em detalhe no microscópio a folhinha, lembram lá que a gente viu a folha como é que era e vocês viram essas estruturas? Essas estruturas são células vegetais. Cada barreirinha dessa que nós vemos aqui, ó, cada estrutura dessa é uma parede celular, é uma célula, é uma dessa daqui. E cada pigmento, cada bolinha esverdeada que você vê aqui dentro, deixa eu mudar a cor, cada bolinha esverdeada que você vê aqui dentro é um cloroplasto, que é essa estrutura aqui, certo? Então, cada bolinha dessa é um cloroplasto. Então, olha quantos cloroplastos tem dentro de uma única célula vegetal. Vários deles, não é verdade? E quando a gente olha o cloroplasto mais de pertinho, a gente vê essas estruturas aqui e vimos o nome para cada uma delas. Aqui nós temos os grânulos, que são todos esses conjuntos aqui, que estão dentro do estroma. Isso aqui é o estroma do cloroplasto, ok? E cada grânulo desse é formado por uma estrutura pequenininha, uma bolsinha, que são as tilacoides. E a gente tem que saber esses nomes. Então, nós vamos ter o estroma aqui fora, certo? Isso aqui é o estroma. Essa aqui é a tilacoide, uma dessas bolsinhas, ó, uma das bolsinhas. E isso aqui é a membrana da tilacoide. E aqui o lúmen da tilacoide. Beleza? Então, agora a gente vai olhar em mais detalhes a tilacoide para poder entender a fotossíntese. Então, pessoal, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Nós temos, então, o nosso cloroplasto bonitinho aqui, tá certo? E eu estou pegando a tilacoide em detalhes e trazendo ela para cá, tá? Esse é um gominho do grano, que é a tilacoide. E agora eu vou pegar um pedaço da tilacoide e olhar em detalhe. Eu vou ampliar esse pedaço dela, certo? Que eu trouxe para cá, que é toda essa lateral aqui que estamos vendo, tá? Então, partes importantes que você tem que saber. Eu vou até minimizar a câmera para vocês entenderem melhor. O estroma é toda essa região aqui de fora da tilacoide, tá vendo? É todo esse espaço aqui fora. O lúmen da tilacoide é essa região interna. E a membrana da tilacoide é essa linhazinha aqui, ó. Essa linha seria isso aqui, tá certo? Deixa eu apagar todos os rabiscos para a gente poder continuar. Essa aula ela é bem complexa, não vou enganar ninguém, então prestem atenção nesses detalhes, tá? Que eu estou falando. Parem um pouquinho, se estiverem fazendo outra coisa paralela, vocês não vão entender e vão ter que repetir o vídeo trocentas vezes. Então, melhor ter um pouquinho de atenção agora para não ter que ficar repetindo o vídeo, certo? Tá, voltei aqui. Então, agora que eu já sei do que eu estou falando e de onde eu estou falando, vamos ver do que ele é feito. Dentro da membrana, então, da tilacoide, isso aqui, né? Aqui, dentro da membrana, eu tenho vários tipos diferentes de proteínas, que têm nomes diferentes. Essa daqui é o fotossistema 2. E essa, o fotossistema 1. Por que esses nomes diferentes? Isso porque essa foi descoberta primeiro, depois essa. Então, parece que os nomes estão invertidos. Vocês vão encontrar também como fotossistemas de 700 e 680. Não vamos precisar de tantos detalhes específicos para a nossa aula de hoje. Mas, como eu espero que vocês todos busquem o Enem no próximo ano, posso deixar algumas recomendações de vídeos aqui, apesar de até agora não ter visto nenhuma questão entrando tão específico nos fotossistemas, mas você precisa entender o processo como um todo, tá certo? Então, fotossistema 2, fotossistema 1, certo? Todas essas outras aqui em volta
é o que a gente chama de aceptores de elétron. São outras proteínas que recebem elétrons e faz o transporte na cadeia de elétrons, que é nada menos do que isso tudo. Isso tudo é uma cadeia transportadora de elétrons. Cadeia porque vai em sequência, não é um círculo, ok? É uma cadeia, é linear. Transportadora porque vai transportando os elétrons aqui, bonitinhos. Certo? Deixa eu apagar essas linhas todas também para a gente continuar a conversar. Eu, infelizmente, não tenho como mostrar a vocês o caminhar do meu mouse. Eu só consigo riscar para vocês verem. Então, pode ser que algumas vezes eu acabe esquecendo disso durante a apresentação, mas vocês saibam... não fiquem, isso vai, com o tempo a gente vai entrando nessa rotina. Eu não tenho costume também de gravar vídeos, então sejam bondosos, tá? Certo, então conhecemos os fotossistemas, sabemos agora o que é uma cadeia transportadora de elétrons, e essa aqui é a ATP sintease, ela produz ATP, tá? E vai ser muito importante, porque como vimos, ATP é a nossa molécula de energia, então produzir ATP é uma coisa muito importante, mesmo para as plantas, tá? Então, o que acontece? Início do processo de fotossíntese. Está lá minha planta de bem bom, daqui a pouco chega um raio solar. Esse raio solar atinge o primeiro fotossistema, tá? Que na verdade é o segundo, mas é o primeiro, entendeu? Ok. Então, atinge o fotossistema. E nele nós temos um complexo antena, que é isso aqui, que são várias moléculas de clorofila organizadas formando uma antena circular, sabe a antena de televisão, circularzinha? E elas trazem esse fóton de luz até o centro. No centro, bem no meiozinho, tem uma molécula de clorofila, que esse fóton de luz excita um elétron dela. Ou seja, o que é excitar? É dar energia para que ele se movimente. Ele dá tanta energia para esse elétron que esse elétron, puff, pula da molécula de clorofila e vai para um aceptor de elétrons. Então, esse elétron aqui, com um raio solar, ele se excitou e pulou para cá. E esse daqui recebeu esse elétron. Mas e aí, esse elétron vai ficar lá sozinho? Ele foi para lá, puff, pulou. Esse elétron vai ficar faltando um elétron? Se fica faltando um elétron, não continua a cadeia. Se não continua a cadeia, parou a fotossíntese e a planta morre. Então, esse elétron precisa ser reposto de alguma forma. E como ele é reposto? Ele é reposto pela molécula de água. A água vem, uma molequinha de H2O, veio, encontra aqui no fotossistema e se quebra em duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Quando ela se quebra dessa forma, que a gente chama de hidrólise, quando ela se quebra, ela libera um elétron que então é reposto à clorofila perdida, certo? A clorofila recupera esse elétron pela quebra da água. Quando acontece isso duas vezes, então foi lá, perdeu o elétron, recuperou um elétron, foi na cadeia. Aconteceu de novo, nós vamos ter agora 4 moléculazinhas, né? Deixa eu botar aqui de azul para não ter confusão. Eu vou ter agora 4 moléculazinhas de hidrogênio e 2 de oxigênio, formando assim o O2, o gás oxigênio, certo? Então, já sabemos o que acontece. O elétron perdido ele é recuperado pela quebra de água e é justamente nessa quebra de água que a gente vai ter o quê? A recuperação, a produção de oxigênio. Então, o oxigênio que a gente respira vem da água, não vem do gás carbônico, certo? No processo da fotossíntese. Não vem. Não erre, já foi pergunta de Enem e muita gente errou. Todo mundo acha que vem do gás carbônico. Não vem. A gente vai ver aonde vai parar o gás carbônico, que não é no oxigênio. Vem da água. Certo. Lembrando que a gente já viu tudo isso em sala, é só uma revisão de conteúdo. Esse elétron ele vai continuar o seu percurso na cadeia transportadora de elétrons. Ele ainda está excitado e vai perdendo energia conforme ele vai passando por essa cadeia. Então, ele fez mais uma curvinha aqui, mais uma passadinha. E na hora que ele passou por esse carinha aqui, por essa outra proteína da membrana, a energia dele é tanta que ele permite com que ela faça um processo muito legal.
que é pegar um hidrogênio que está fora, que está lá no estroma, e fazer com que ele entre no lúmen da tilacoide. Então, aquele hidrogênio, vamos no esqueminha lá do lado, aquele hidrogênio que está aqui fora, graças à passagem do elétron, né, a energia do elétron, ele consegue entrar e ficar aqui dentro do lúmen da tilacoide. Então, isso vai fazendo vários hidrogênios que estão fora entrarem, certo? Beleza, nosso elétron, então, chegou aqui no segundo fotossistema. Por que que acontece de novo? Esse elétron, conforme ele foi passando, ele foi perdendo energia. E aí ele foi ficando mais fraco. Tem um segundo fotossistema que ele, ao receber luz solar, ele também excita a clorofila e acontece o mesmo processo. O quê? A clorofila central tem o seu elétron excitado e aí ele pula para cá, pula para os outros receptores de elétron. E esse elétron daqui, que veio do primeiro fotossistema, esse elétron que fez esse percurso, ele é que vai repor esse elétron perdido, não é mais a água. Então, todo o processo tem a molécula de água, que doa o elétron para essa clorofila, que teve o seu elétron excitado. Tá ficando uma bagunça, né? Mas vamos entender, então. Tem o seu elétron excitado, esse elétron percorre todo esse caminho, perdeu a força, tá ali. O daqui também teve uma excitação e veio para cá, e o de cá repôs o que foi perdido, certo? Deixa eu limpar essa bagunça aqui para a gente continuar vendo. E deixar só a linha original. Importante, senão a gente fica perdido, né? Eu não quero que vocês se percam. Vamos limpar tudo, sai todo mundo. Deixem suas dúvidas, comentários, qualquer coisa que vocês quiserem apontar na sala de aula, para que nos próximos vídeos a gente possa melhorar, né, corrigir algum erro, qualquer coisa que tenha ao longo desse caminho. Certo, limpei bem. Não está 100%, mas está bem. Tem mais uma aqui. Pronto. Então, esse elétron vai repor o elétron perdido do fotossistema 1. Né? Ele repõe aqui e esse elétron daqui, ele pula para cá. Certo? Ele pula para lá. Aqui, esse elétron ele vai ter um destino. Lembra que eu falei que é uma cadeia, não é um círculo? Esse elétron ele tem um destino final. Ele tem alguém que vai receber esse elétron. Quem é esse alguém? É o NADP+, que vai se juntar com uma molécula, com um átomozinho de hidrogênio, se tornando NADPH, tá? Se tornando NADPH. Então, esse elétron que estava aqui vem para o NADPH, junto com o hidrogênio, formando, vem o NADP+, vem uma molécula de hidrogênio e o elétron formando o NADPH. E esse NADPH a planta vai precisar nas próximas etapas, tá? Então, não esquece dele, não. Beleza, então eu vi que o elétron veio para cá, formou um NADPH. Mas vocês pararam para perceber que toda vez que um elétron passa, vai juntando, então, aqui embaixo, no lúmen da tilacoide, hidrogênio? O que acontece conforme esse hidrogênio vai se juntando? Forma que a gente chama de gradiente de concentração. Então, aqui, ó, fica cheio de hidrogênio. E pensem que é como se fosse uma sala que vai se enchendo de gente, enchendo de gente, enchendo de gente. Saiu uma coisa aí, né? Enchendo de gente. E essas pessoas precisam sair. O hidrogênio, ele entrou por aqui, certo? Ele entrou por aqui. Mas para ele sair, ele não consegue sair pelo mesmo lugar que ele entrou. São portas diferentes. Ele é forçado a passar por uma porta que é essa daqui, a ATP sintease. Sintase, você vai encontrar alguns nomes diferentes. Então, ele só tem um lugar para passar. E, espertamente, a célula faz com que ele passe justamente por onde vai produzir uma coisa que ela precisa muito, que é ATP, que é a nossa molécula de energia. Então, aqui ficou um monte de gente, todo mundo começa a se apertar para sair, vamos sair, vamos sair. Como é que eu vou sair? Passando pela ATP e saindo para o estroma novamente. Então, entenda, está o tempo todo hidrogênio entrando e hidrogênio saindo. Indo do estroma para o lúmen, do lúmen para o estroma. Ok? E nessa passagem, a célula aproveita para pegar ADP mais PI,
certo? E transformar em ATP. ATP esse que junto com o NADPH daqui, então o NADPH e o ATP, vai acontecer o que com eles? Eles vão ser utilizados na segunda etapa, certo? Fiz todo aquele processo no que a gente chama de fase fotoquímica, ou seja, fase dependente da luz, fase não dependente diretamente, ou melhor, deixa eu recapitular. No que a gente chama de fase fotoquímica. Por que é fotoquímica? Que é uma fase que tem a participação da luz, beleza? Ela se dividiu então em 3 etapas. A primeira delas foi justamente a absorção da luz pelo fotossistema, aqui, ó, absorveu a luz. Então, tenho água quebrando, formando oxigênio, beleza? A água aqui, ó, veio, quebrou, formou oxigênio. E tenho a luz excitando para pegar e liberar os elétrons da clorofila e seguir. Beleza? Então, esse processo aqui aconteceu 2 vezes, por isso que são 2 H2O que estão aqui. Ó. Veio um, caminhou, veio até aqui, veio um, caminhou, veio até aqui. Ó. Então, a segunda etapa é o transporte dos elétrons em si. Então, o elétron veio caminhando esse percurso que a gente viu aqui, ó, do elétron caminhando. Durante esse percurso, então, eu pego essa primeira etapa e somo com a formação do NADPH, que ó, formei esse carinha. E a terceira etapa, que a gente viu muito bem detalhado, a produção do ATP. Se você teve dúvidas, volte, assiste de novo. Deixe nas salas de comentários para que eu possa esclarecer novamente, certo? Faça um novo vídeo se for necessário, não tem problema. Certo, fiz a parte fotoquímica, mas eu ainda não tenho o que eu quero. Para que a planta faz fotossíntese? Para produzir a comida dela, porque diferente de mim e de você, a planta não vai conseguir sair correndo por aí comendo outros bichos, exceto as plantas carnívoras, sendo que as plantas carnívoras não comem para ter alimento, elas comem outros seres vivos para ter nutrientes que faltam no solo. Para ter energia, que a gente vai ver na respiração aeróbica depois, para poder ter alimento, a planta faz a fotossíntese. Mas até agora ela não tem nada aqui que ela possa comer. Então, agora a gente vai ver como ela faz a comida dela. Ela precisa disso tudo aqui para produzir a comida dela. Certo, agora ela já tem um pouco de energia e ela já tem um NADPH que também é super importante para a comida dela. E ela vai pegar isso tudo e vai trazer para a próxima fase, que é a fase o quê? Química. Na fase química é a fase que a gente chama de fixação do carbono. O que acontece nessa etapa? A planta agora sim vai pegar o gás carbônico. Veja que até aqui eu não usei o gás carbônico. Por isso que o oxigênio não pode vir do gás carbônico. O oxigênio vem da água. Agora sim a planta vai pegar o gás carbônico e vai inserir ele num ciclo que a gente chama de ciclo Calvin-Benson. O que é o ciclo Calvin-Benson? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse gás carbônico e vai inserir nesse ciclo que vai se repetir e repetir. Então, entra um gás carbônico. Lembra o ATP que a gente produziu aqui? Ele entra também aqui na história. O NADPH, lembra de cá? Ele entra também aqui nesse ciclo. E hidrogênios também que a gente produziu aqui, ó, também entra nesse ciclo. Entra tudo isso que está aqui antes da célula, todos os meus reagentes. E o que sai desse ciclo? Em uma volta vai sair essa molécula aqui, um carbono com uma molécula de água, ok? Então, CH2O. 3 ADP e PI, olha aqui a planta utilizando a energia do ATP para poder fazer o processo. Então, nada é de graça, não existe almoço grátis, a planta também precisa de energia. O NADPH também daqui, a planta vai produzir NADP+, porque vai perder o H, que também precisa para fazer esse processo, e vai produzir água. Ela vai repetir esse ciclo 6 vezes. Para aí sim ela produzir o alimento dela. Na planta, o alimento, ela repetir 3 vezes, ela forma o que a gente chama de gliceraldeído 3-fosfatos. Ele é o precursor, ou seja, é ele que a gente usa para juntar e fazer o amido, que é o principal tipo de açúcar das plantas.
de carboidrato das plantas. E aí você tem que lembrar lá na nossa aula do primeiro ano para lembrar o que é carboidrato. Então, ele vai formar o amido, o principal açúcar da planta. Mas para facilitar, a gente fala em glicose, que nada mais é do que um amido quebrado, tá? Então, quando a gente quebra amido, a gente forma glicose. Então, a gente fala que ela dá 6 voltas para poder formar glicose, certo? Vamos para o próximo slide. Então, o que a gente tem aqui? E aí eu posso voltar com a telinha para a gente conversar, né? Conversar. Eu tenho uma equação geral da fotossíntese. Então, aquele passo a passo todo que eu vi, eu posso resumi-lo numa única equação química. Mas é importante você entender o passo a passo para você não correr erros, que a gente vai falar aqui agora. Então, para que a planta tenha o alimento dela, ela vai precisar de 6 moléculas de gás carbônicos, então eu vou precisar de 6 dessas. 12 moléculas de água e fótons de luz, vários fótons de luz, certo? E o que ela vai produzir com isso? O que vai sair? Isso aqui então são os meus reagentes, né? Vamos lembrar lá de química. O que vai sair? Quais vão ser meus produtos? Eu vou ter uma molécula de glicose, e a glicose é esse carinha aqui, que tem 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 12 hidrogênios, que são os branquinhos, 1, 2, 3, aí você conta que tem 12 dessas, e 6 oxigênios, são os vermelhinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Além de produzir, e é isso aqui que a planta quer, é a comida dela, certo? Esse aqui era o grande objetivo. Mas para que isso seja possível, ela acaba produzindo outras coisas que para ela, nesse momento, não é importante. Mais tarde a gente vai ver que também é importante, mas para esse momento não é importante. Ela produz oxigênio. Oxigênio esse que veio da onde?
da hidrólise da água, certo? Hidrólise é quebra, então quebra da água. Então, a molécula de água é quem vai produzir esse oxigênio, e não me erre isso, por favor. O gás carbônico daqui, o que ele faz é glicose. Ele não faz oxigênio que você respira. Quem faz oxigênio é a água. É a quebra da água lá na cadeia transportadora de elétrons. Por isso que a gente tem que aprender aquilo lá, por mais chato que pareça, para não cair nesses erros. E essa água aqui também é um produto das etapas formadas, certo? E por que a gente chama então de uma reação anabólica? Porque é uma reação de construção de uma molécula complexa. Então, eu tenho várias moléculas simples. Ó, aqui só tem 3 átomos, aqui só tem 3 átomos, formando uma cheia de átomos, com 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênio, uma molécula grande, né? Bem grandinha. Por isso que a gente chama de reação anabólica. Ok? Por isso que a fotossíntese é uma reação anabólica. Lembramos fotossíntese? Então, conceitos gerais para a gente fechar. Para que eu preciso aprender fotossíntese? Para entender que a planta está fazendo esse processo para ter a comida dela. A gente não vê por aí uma plantinha saindo comendo os outros. Você nunca encostou numa árvore e acordou dentro do estômago dela, certo? Porque ela é capaz de produzir o seu próprio alimento. E ainda bem que isso acontece. Por isso que elas são o que a gente chama de base da cadeia alimentar. Se não fosse esse processo, a gente não teria o nosso alimento. A plantinha carnívora aqui que eu trouxe para vocês, então mais uma vez, ela come outros seres não porque ela precisa de açúcar, não pelas nossas necessidades, mas é porque ela muitas vezes vive num solo muito pobre de nutrientes. Então, para reaver esses nutrientes, ela se alimenta de pequenos seres, como mosquitos, moscas que estão ali, né? Pequenos invertebrados. Então, não é para produzir energia, é para ter nutrientes que o solo é pobre. Isso é importante saber, mas nós vamos falar mais sobre isso no nosso último bimestre, tá certo? Quando a gente for falar do reino vegetal. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Voltem quantas vezes for necessário, deixe suas dúvidas se algum ponto não ficou claro. E agora a gente está basicamente relembrando conteúdos que a gente já viu. O nosso próximo vídeo é conteúdo novo, que a gente vai falar do porquê que eu e você temos que respirar, certo? Vejo você na próxima. Tchau!